O documento Jovem Pan começa agora. E hoje vamos falar sobre quadrilhas especializadas em assaltos a condomínios. As invasões acontecem a qualquer hora do dia. Muros altos e cercas elétricas não são obstáculos para ladrões audaciosos. Eles são audaciosos, driblam a segurança com facilidade e sem medo. Invadem casas e apartamentos com sistemas de alta segurança. E não se intimidam, mesmo sendo vigiados. O documento Jovem Pan mostra agora como agem as quadrilhas especializadas em roubos a condomínio. O que mais chama a atenção nessa modalidade de crime é que a quadrilha, na maioria das vezes, é formada por menores de idade e que são bem articulados e não são percebidos pela segurança. Esses menores se apresentam bem vestidos e se passam por parentes de moradores. Essa é uma das estratégias que eles usam para invadir casas e apartamentos. Eles são jovens ambiciosos que buscam, neste tipo de crime, uma forma de obter altas quantias em dinheiro e objetos valiosos. As quadrilhas especializadas em roubos a condomínio agem a qualquer hora do dia e sem limitações. Eles buscam um apartamento vazio, justamente colocando o ouvido na porta, vendo se tem alguma movimentação, geralmente a área de serviço, onde as pessoas ficam ali, tem movimento, né? E quando não tem, arrombam a porta e fazem a limpa no apartamento, vamos dizer assim, fazem o furto de várias pertences dos moradores, especialmente joias, relógios, dinheiro, e saem depois pela porta da frente do condomínio, carregando os bens subtraídos nas mesmas mochilas que entraram ou pegando alguma mochila ou alguma mala de mão desses moradores que foram vítimas. Os locais viraram alvos de gangues formadas principalmente por adolescentes que invadem e furtam casas e apartamentos. Os grupos criminosos são experts em driblar porteiros e todo um esquema de monitoramento. O delegado Fábio Sandrin chama atenção para o aumento de jovens nesse tipo de crime. Hoje é um pessoal mais jovem que está praticando esse tipo de crime e, inclusive, com adolescentes infratores também se aventurando nessa modalidade infracional. Disfarçados de moradores ou mesmo de jovens distraídos com o celular, os bandidos passam pelas portarias tirando o sossego de quem investiu em morar em condomínios, justamente pela segurança prometida. Público jovem, né? Autores, os delinquentes jovens que arregimentam os seus colegas para a prática de crime e gastam, em sua maioria, tudo na noite. É balada, é ostentação, é isso que é o perfil. Eles fazem residência para facilidade, às vezes, um dinheiro em casa, joias para virar dinheiro, e depois eles acabam gastando todo esse valor arrecadado nos crimes com ostentação. O estado de São Paulo registrou 642 roubos por dia em janeiro de 2022. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Os números mostram que ocorreu quase um roubo a cada 2 minutos nesse período. São Paulo teve 125.518, o que representa 57,27% do total. De acordo com Roberto Monteiro, muitas invasões acontecem com informações privilegiadas. Há casos que nós temos informações privilegiadas, isto é, informações que saem dentro do prédio, justamente dizendo, olha, o morador da unidade 51
está viajando, está fora. Olha, a unidade 81 tem um morador que tem muitos valores lá, ele trabalha com joias. É um exemplo que ocorre e que nós descobrimos também quando há informação privilegiada, e quem dá essa informação responde pela mesma pena de quem pratica a ação de subtração de fundo qualificado nesses apartamentos. Veja só essa invasão. Um condomínio na zona sul de São Paulo foi alvo de um arrastão. Câmeras de monitoramento do prédio registraram todo o movimento, que durou cerca de 1 minuto. 10 jovens forçam o portão da garagem do condomínio e entram correndo no local. Após descer a rampa de acesso, os ladrões forçam um segundo portão e entram no estacionamento do prédio. Os ladrões se espalham e começam a procurar objetos fáceis de carregar. Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos infratores rouba 2 capacetes e, em seguida, seu colega ainda leva o retrovisor de uma moto que estava parada. Na hora em que tudo aconteceu, não havia nenhum morador na parte da garagem. Não é a primeira vez que o grupo ataca condomínios na região. Antes era mais comum ver ações como essa. Verdadeiro arrastão. Mas hoje, com mais barreiras que dificultam a ação, este especialista em segurança explica que agora os criminosos miram um alvo específico para minimizar o erro. Veja, na verdade, nós tivemos aí um crescimento, principalmente das invasões nos condomínios para o delito de furto, ok? Então, é uma situação que mudou muito o modus operandi dos bandidos, porque idos de 2008 a 2010, mais ou menos, nós tínhamos as invasões muito mais para o pessoal cometerem o delito do arrastão, que é o roubo, né, por quadrilhas especializadas. Hoje são pequenas quadrilhas que estão atuando, mas focado muito em furto qualificado mediante arrombamento. E não tem hora para o crime acontecer. Esses 2 rapazes atacam à luz do dia sem medo de serem notados. Tudo acontece em um condomínio em Jundiaí, interior de São Paulo. Nas imagens, uma pessoa sai de capacete, mexendo no celular, e não percebe que está ao lado de ladrões. Os 2 bandidos forçam a fechadura e conseguem entrar no prédio. Enquanto um dos assaltantes invade o local, outro fica na porta de acesso aos apartamentos. Quando eles vão embora, um dos bandidos sai tomando uma garrafa de vinho. O outro jovem carrega uma mochila com objetos de valor e dinheiro roubados. Foram levados $200 e relógios. Outros 3 casos já foram registrados no prédio. A ação durou menos de 30 minutos. Veja, tudo quanto for objeto de valor que tenha como você ter posse fácil e, se for o caso, venda, né, também tranquila, é o objetivo, é a meta dos bandidos. Principalmente dinheiro, né, e aí envolve tanto euro quanto dólar real, a parte de pequenos objetos, né, de valor, como joias, relógios, né, celulares, notebooks. Isso tem sido um alvo desses bandidos. Neste mês, imagens de câmeras de segurança registraram a invasão em uma casa na região nobre da Grande São Paulo. Repare, 2 ladrões conseguem entrar no imóvel, que fica em um condomínio de luxo. Um dos bandidos está com um fuzil e rende um dos filhos do dono da casa e o professor de música que está no local. Outro criminoso está armado com uma pistola. Os pais das crianças tinham acabado de sair do imóvel para visitar outro morador do condomínio. Depois de minutos de tensão, os bandidos fugiram levando relógios, joias e R$ 5.000 em dinheiro. Por sorte, ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, os ladrões já arquitetavam o crime há 3 meses. O contrato de aluguel dos bandidos foi feito pela internet para não levantar suspeitas. Os criminosos pagaram alguns aluguéis adiantados, no valor de R$ 50.000, enquanto moravam nele e caçavam possíveis vítimas.
O condomínio disse que o aluguel seguiu as normas legais e que forneceu todas as informações necessárias para a polícia. Eles são verdadeiros atores, passam despercebidos. Esses adolescentes têm um vasto currículo de furtos a condomínios de luxo em São Paulo. A última ação do grupo foi essa. Os jovens fingem ser moradores para entrar no prédio. Os adolescentes são liberados pelo porteiro, que até então não percebe nada de estranho. Eles teriam dito ao porteiro que eram sobrinhos da moradora do 22. A dupla chama o elevador. Mas decide ir pelas escadas. Os ladrões já sabiam que os moradores não estavam no apartamento, mas que lá encontrariam joias e objetos de valor. A ação durou pouco mais de 1h30. Os adolescentes vão embora sem levantar qualquer suspeita. Identifico como primo, sobrinho, e que o tio aguarda, o primo, que já interfonaram, e aí eles acabam, então, tentando ludibriar o funcionário, e o funcionário, às vezes, num condomínio de alto padrão, temerário, pelo seu emprego, de estar retendo algum parente de morador, acaba, às vezes, facilitando a entrada, não intencionalmente, mas isso, infelizmente, acontece. Os bandidos sempre montam um esquema para não serem descobertos. Geralmente, são 3 ou mais integrantes que compõem a quadrilha. Eles usam de várias artimanhas para conseguir burlar as portarias. O delegado Roberto Monteiro fala que a capacitação de funcionários dos condomínios é importante para a eficácia da segurança. Os porteiros sejam treinados. São muitas pessoas, são milhares de trabalhadores aqui na capital paulista que trabalham bem, com dedicação, são pessoas honestas, mas que precisam ser treinados para haver uma seleção mais rigorosa, para não permitir que a pessoa fale qualquer desculpa e tenha o acesso garantido e aberto, franqueado aos prédios. Uma vez dentro do prédio, aí, logicamente, a prática do furto está muito facilitada, porque basta arrombar a porta, geralmente, do serviço desses apartamentos. Os infratores, os menores infratores que invadem o condomínio, tá ok? Entram no local e aí 90% das vezes é pela porta da frente, ou seja, com um tipo de falha, de quem está fazendo o controle de acesso, o porteiro que está ali. Com essa falha de procedimento, eles entram no local, vão numa unidade normalmente pré-escolhida, ou algo que não tenha ninguém, eles até fazem teste em algumas unidades, tocam campainha, verificam se não tem ninguém dentro do local, porque a ideia deles não é a situação do roubo, porque o roubo, o risco é maior, se você encontrar alguém lá dentro, a situação de poder ter uma dificuldade é maior. Então, eles vão verificar um lugar que não tem ninguém. Percebeu-se que não tem ninguém, algumas vezes o bandido, esses bandidos, ou voltam para a rua e traz algum outro, ou eles mesmos, utilizando-se de chave de fenda ou mesmo pé de cabra, arrombam a unidade, o apartamento, ok? Ou pela porta da frente, ou de serviço, social ou de serviço, e entram para realmente furtar, e reviram todo o apartamento, vão começando a pegar tudo que eles veem como objeto de valor que interessa para eles. Como foi a ação desse grupo, que impressiona pelos detalhes? Os jovens criminosos se passam por moradores para invadir e furtar um condomínio na zona sul da capital paulista. Bem vestidos, o trio finge descontração. Assim, eles acessam a área restrita sem até então despertar a desconfiança de funcionários e moradores. Lá dentro, eles digitam uma nova senha e, finalmente, invadem o condomínio. A ação dura 1h30. Quando eles deixam o apartamento, saem tomando sorvete e um dos adolescentes carrega uma mochila cheia de produtos roubados. Neste momento, o porteiro percebe que algo está errado e tenta bloquear a saída do grupo. Os adolescentes então forçam o portão com agressividade e conseguem fugir. Tanto é que eles entram, às vezes só com uma mochila, ou às vezes sem nada na mão, e saem com uma sacola, uma pequena mala, com pequenos objetos de valor, mas que, assim, de um valor agregado razoável.
Então acaba sendo realmente um assalto até, podemos dizer, rentável para os bandidos que entram nessas residências aí nos apartamentos. Os condomínios antes eram a melhor opção para quem queria fugir da violência das grandes cidades. Mas agora virou pesadelo dos moradores que investiram alto pela segurança. Mesmo com equipes treinadas para administrar o fluxo de pessoas que entram e saem, câmeras estrategicamente espalhadas por todos os lados, aparatos que teoricamente deveriam levar segurança, não têm sido suficientes para gerar o sentimento de proteção. Foi o que aconteceu com a empresária Iris Stefanelli, que teve a casa invadida por bandidos. Ela mora em um condomínio em Uberlândia. Iris conversou com nossa produtora Marina Riz e contou como tudo aconteceu. Foi na hora que os meus pais foram almoçar na casa da minha tia. E meu pai sempre liga o alarme, né? E ele falou, vou deixar o alarme desligado, que eu vou voltar já já. Porque eu vou deixar os cachorros soltos. E nisso foi aonde passou uma moto fazendo de iFood, apertou o interfone, viu que não tinha ninguém, apertou 2 vezes. Imagina se a gente está lá dentro e não atende o interfone e dá de cara com esses caras no quintal. Então ele apertou o interfone, viu que não tinha ninguém, foram por trás do muro e pularam. E já é a segunda vez que acontece, né? Lá em Uberlândia. Eu tive fazendo um balanço assim, que ladrão de Uberlândia é um ladrão que ele te passa um incômodo, mas não é um ladrão que te passa um medo como um ladrão de São Paulo, que atira na tua cabeça. Nas imagens dá para ver o momento em que os bandidos pulam um muro perto da piscina da casa da empresária. Iris conta que investiu alto em segurança, mas que nada inibiu a ação criminosa. Tem sensor de presença. Pulou o quintal, passou no muro, sensor apita. Tem sensor no quintal, tem sensor no corredor, tem sensor nas portas, tem alarme com controle, tá ligado direto com a segurança. Tô levantando o muro. Eu achava que era alto, mas eles conseguiram pular. Então, tô levantando mais o muro, tô gastando com cerca elétrica. Eu já tinha que ter colocado, mas eles não tinham um dia, foram me enrolando, e aí abriu esse espaço para pularem. Então, vou pôr cerca elétrica de novo. Coloquei alarme agora no lote de trás. Coloquei sistema de segurança no lote. Com iluminação, passou, acende. E tudo é um gasto, né? Coloquei câmera para o terreno atrás. E vamos trabalhando para pagar a conta. Mas os criminosos não tiveram sorte desta vez. Eles iam levar isso tudo no carro. Na hora que eles foram apertar o alarme do portão, eles foram apertar o controle do portão, era o mesmo controle do alarme. Então, Deus foi tão bom que eles chamaram a polícia para eles mesmos. Aí, a hora que o alarme começou a disparar, chegou o guarda, meu pai já foi acionado, da casa da minha tia já veio. Nisso, eles pularam o muro só com 2 TVs e as semijoias da minha mãe. Para este especialista, além de investir em segurança, o morador também pode buscar outras formas de se prevenir. Existem até algumas seguradoras que elas oferecem uma garantia chamada roubo de bens dos condôminos. Porém, eu indico, para que possa se ajustar à realidade de cada morador, você contratar o seu seguro residencial. Ninguém está livre da ação dos bandidos especializados em roubo a condomínios. Dos sofisticados empreendimentos localizados em bairros luxuosos aos modestos prédios. Ter a facilidade, a região e o morador, às vezes, parte do alvo fora para descobrir onde ele mora e é identificado que ele passa a ser alvo e consequentemente, o seu condomínio que é invadível. Essa mulher nunca levantou nenhuma suspeita, mas ela é quem comandava um grupo de assaltantes. Helena Cristina Oliveira alugava apartamentos ou casas perto de vítimas para conseguir invadir os imóveis. Ela estudava toda a região para atacar o alvo certo. Eles analisam a facilidade para conhecer o condomínio,
às vezes até com prestador de serviço, já frequentaram lá, para que eles tenham conhecimento de onde eles podem entrar e como eles entram e tenham acesso mais rápido dentro do condomínio, para não ficarem perdidos lá dentro. Helena falsificava documentos para poder locar os imóveis. Ela é responsável por vários assaltos na região central de São Paulo. A última foi no bairro da Liberdade e o alvo, uma família de comerciantes japoneses. Nas imagens, dá para ver quando Helena libera a entrada para os comparsas. Agem tranquilamente e depois invadem o apartamento das vítimas. Os criminosos roubaram joias, celulares e dinheiro. Segundo a polícia, os bandidos agiram com violência contra as vítimas. Elas foram amarradas e espancadas. Esses criminosos são mais violentos, acabam ficando mais violentos, porque no caso da impunidade, às vezes menor de idade, que às vezes estão praticando ato infracional, ou propriamente no tipo de crime que já vão para o roubo, e eles acabam ameaçando, intimidando a vítima, para que não haja reconhecimento futuro, tentando evitar uma identificação no crime e não ser punido por isso. Ninguém desconfiava da jovem, que fingia ser boa moça. E com o dinheiro do crime, Helena fazia viagens e ostentava nas redes sociais. Depois de uma semana, a quadrilha voltou ao condomínio, na expectativa de fazer novas vítimas. Mas a ação foi frustrada. A polícia estava avançada nas investigações. Helena e um dos comparsas foram presos. Nós temos aqui na área de toda a seccional centro, investigado com todas as ferramentas da Polícia Civil, ferramentas tecnológicas de investigação, e temos esclarecido a maioria dos casos, prendendo esses autores ou, no caso de adolescentes, apreendendo, levando os mesmos para a vara da infância e juventude. Crime que para o jovem é mais fácil, né? Passa despercebido. Hoje eles inseriram uma mulher para participar do crime também, que acaba não levantando suspeita nos funcionários dos condomínios e em próprios moradores, e isso permite que eles tenham uma facilidade de acesso aos condomínios. Usar mulheres nas ações criminosas é uma estratégia cada vez mais comum nas invasões em condomínios. É uma ação criminosa, é uma modalidade delituosa que é bem procurada principalmente por jovens, que justamente, como eu falei, tem essa característica que menos chama atenção. E sempre com uma mulher junto. Porque quando entra um casal, né, chama menos atenção do que quando entram 2, 3 homens. Então, esses casos acontecem. Nós temos percebido como não há risco, uma incidência que está realmente fazendo com que nós trabalhemos com muito afinco nesses casos, mas a Polícia Civil de São Paulo cumpre a sua missão, investiga e coloca atrás das grades esses autores ou autoras desses furtos praticados no interior de condomínio. Uma dupla era investigada há meses até que a polícia conseguiu prender um rapaz e apreender uma adolescente em flagrante. Os 2 jovens estavam preparados para roubar um condomínio de alto padrão na zona norte de São Paulo. Eles escolhiam apartamentos vazios e enganavam funcionários, se passando por sobrinhos das vítimas. No final do ano passado, o apartamento do rapper Matuê foi invadido por bandidos em Fortaleza. O crime foi planejado durante 2 meses. Os bandidos vigiavam os passos do músico. Os ladrões entraram no apartamento da vítima e levaram cofre, joias e R$10 mil. Nas imagens, os assaltantes se comportam como se de fato fossem moradores do imóvel. Para facilitar a ação, os 6 integrantes alugaram um imóvel no mesmo condomínio e ainda obtiveram informações pelas redes sociais, onde o músico publicava os objetos de valor que tinha em casa. E por causa das câmeras de segurança que a polícia chegou aos criminosos.
Hoje, as imagens são as ferramentas que colocam muitos bandidos na cadeia. Esta empresa de segurança mostra o quanto a tecnologia tem sido eficaz. Esse recurso vem para ajudar a questão de segurança da mão de obra. A eletrônica, dentro de vários anos, ela vem tendo uma evolução muito grande na questão de modelos de câmera e sistemas. Um deles que eu gostaria de citar e que nós temos aqui são as câmeras analíticas, que nos ajudam, dentro desse processo, a identificar com prevenção qualquer tipo de invasão. Muitos assaltos são registrados em todo o país. Você vê agora casos que aconteceram em Balneário Camboriú, litoral catarinense. Nesta ação, o bandido consegue quebrar o interfone. Ele sabe que o prédio não tem porteiro e invade. Neste outro roubo, o criminoso força a porta e consegue abrir. Já dentro do prédio, ele não poupa esforços e chuta a porta da garagem até derrubar. Depois, ele consegue acessar um apartamento. Neste flagrante, os criminosos invadem um condomínio. Eles pulam a grade e liberam o portão. Depois vão direto para a garagem e roubam os pertences que estão dentro de carros. Quando vão fugir, percebem que estão presos. Os ladrões usam um cabo de vassoura para conseguir liberar a porta e assim deixar o local. Muitos bandidos formam a quadrilha em São Paulo e atuam em vários estados. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu 5 suspeitos de integrar um grupo criminoso da capital paulista, que assaltava prédios no Rio. Com o dinheiro roubado, eles ostentavam uma vida de luxo na internet. Brenda e Carlos Alberto eram os líderes do bando, segundo a polícia. O casal comandou 3 invasões em apartamentos. Carlos Alberto, de 29 anos, e Brenda Santana, de 27, estavam em casa na capital paulista quando foram presos. Este outro caso foi em Salvador. A quadrilha faz parte de um grupo que age em São Paulo. Uma câmera de segurança flagrou tudo. 3 jovens chegam a pé, na mansão Bernardo Bertolucci, em Ondina. Um deles fala com o porteiro e outros entram no prédio. Já no elevador, eles seguem para o 4º andar. O apartamento, que estava sem moradores, foi revirado. Depois de 3 horas, os ladrões saem do local com uma mochila e uma sacola. Aos poucos, a polícia desarticula as quadrilhas e coloca na cadeia os ladrões. Mas não demora muito. Logo, os criminosos ganham as ruas novamente. Acaba tendo muito benefício, ou antes ou depois do processo, e isso facilita para que ele fique na rua e cometa mais crimes. Eles sabem que vão sair numa audiência de custódia e, quando menor, vão sair em poucas horas pela porta da frente da delegacia. E tem mais, muitos assaltantes são estrangeiros e vêm para o Brasil justamente por causa das leis brandas. Nós temos visto pela televisão que também essa realidade ocorre em outras partes do Brasil. E eu reputo esse aumento dessa estatística, desses casos, a pena muito baixa para o furto no nosso país. Nós, quando prendemos furtadores, criminosos que furtam e são de origem estrangeira, sul-americanos, africanos, o que é muito comum ouvir deles é que eles vieram para o Brasil porque aqui no Brasil a pena é muito baixa para o furto e a pessoa tem muita dificuldade de ir para a cadeia. Então, na verdade, não é por culpa da polícia, dos juízes, dos promotores de justiça, enfim, de todo o arcabouço da justiça, mas é porque a lei realmente é muito fraca, é muito benevolente aqui no Brasil. Para o tenente-coronel Rogério Caramiti, não para de crescer esse tipo de crime no Brasil. Nós tivemos realmente um aumento desse tipo de crime, de roubos em condomínios residenciais. Tem também esse dado para comerciais. O que acontece? Os roubos em condomínios ocorrem, em sua maioria, durante a semana. Mesmo as pessoas estando trabalhando
na sua residência ocorrem mais na semana do que nos finais de semana. Isso é um dado a se considerar. Mas, principalmente, nós tivemos aumento realmente. Todos os crimes, de uma maneira geral, em São Paulo, estão numa tendência de decrescente, exceto esse tipo de roubo. Além do trabalho da polícia, o morador precisa ficar atento a todos os movimentos. Temos trabalhado em algumas vertentes. Primeiro, que é depurar e classificar cada vez mais os dados que são captados das ocorrências, para que isso possa ficar bem claro se foi roubo, furto, se foi na imediação externa do condomínio, se foi do lado de dentro, o que o morador poderia fazer, por exemplo, aguardar o aplicativo do lado de dentro, né? Estou falando de condomínio, mas isso vale para estabelecimento comercial, qualquer lugar, via pública. Eu preciso ter um procedimento que seja favorável à minha segurança. O nosso papel hoje é desenvolver a cidadania. Isso nós, Polícia Militar, somos parte dessas ações de cidadania. Mas o cidadão é fundamental, o envolvimento e engajamento das pessoas. A única coisa que se sabe é que nada atrapalha os planos das quadrilhas especializadas. Quem está no crime segue o lema custe o que custar. Pegava no outro prédio, aí ia indo, né? Nós estava dessa forma, né? Pegava, notebook, roupa, assim, umas roupas de marca, de grife. Pegava mais essas coisas assim. Se a pessoa abrir a porta, eu falava, nossa, me desculpa, eu tô procurando um amigo. Eu falava, nossa, me desculpa, eu vou andar de baixo. Eu falo que andar de baixo e saio, normal. Porque nós é muito dia de roubar mesmo. Eles agem sempre da mesma maneira. Este adolescente se identifica como morador. Na sequência, favorece a entrada do comparsa. Bem vestidos, os jovens seguem para o alvo. Eles estão no elevador. Uma moradora entra e não imagina do que se trata. Os ladrões são educados e, na hora de sair, dão tchau para a mulher. Os falsos bons meninos agem com truculência quando invadem o apartamento. Eles pedem açúcar para a funcionária e, quando ela entra para pegar, a dupla imobiliza a mulher. Dão um golpe mata-leão na vítima. Os ladrões exigem que ela indique onde estão os objetos de valor. Mas a funcionária consegue escapar e os bandidos saem correndo. A ação aconteceu em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Nesta outra ação, 2 jovens, um comendo salgadinho e a menina mexendo no celular, passam pela portaria. Mas os funcionários desconfiam. A dupla entra. O porteiro chega nos ladrões e exige que eles deixem o local. Esses crimes são frequentes e não têm hora para acontecer. Para este síndico profissional, a habilidade dos bandidos surpreende. Há 12 anos na profissão, Rodrigo já viu algumas intercorrências e os detalhes poderiam ter dificultado ou até mesmo evitado as invasões. Eu recomendo colocar a chave tetra na porta. Isso evita bastante que tenha aquele arrombamento fácil pela fechadura comum. Segundo ponto é colocar um olho mágico. O olho mágico ajuda bastante também, evita, faz com que a pessoa tenha uma visualização. Terceiro ponto, não divulgar para ninguém se vai viajar ou não. Esse aspecto de viagem tem que ser uma coisa muito restrita, mesmo para funcionários internos, funcionários de confiança, eles acabam soltando sem querer internamente dentro do condomínio, isso acaba podendo trazer algum risco para o condomínio. E o fator também que eu acabei de falar é o cofre. O cofre é algo que deve se a pessoa estiver dentro de casa, deixar muito bem escondido, ninguém ter acesso, porque ele chama muita atenção. Um cofre indica que ali tem valores, então isso tudo concomita com um potencial risco para aquela pessoa ser uma vítima. Godoy chama atenção para a falha humana, que possibilita que os ataques aconteçam. A grande falha aí é a falha em procedimento. O que a gente observa muito é a ingenuidade de quem está trabalhando, né? Aquela simplicidade, porque nós muitas vezes, como eu disse, eu vou muito em prédio que é assaltado. Aí você pergunta para o porteiro,
por que você deixou o indivíduo entrar? Essas pessoas entrarem, 1 ou 2, né? O máximo que eles entram em 3 aí, né? Nessa modalidade de assalto, né? Que nós chamamos de assalto pontual. Por que você deixou entrar? A primeira resposta que eles dizem é o seguinte: eu achei que. Então ele achou que era parente de alguém, que estava hospedado, porque foi a história de cobertura, né? Para a simulação que eles fazem para poder entrar. Olha, estou hospedado na casa de fulano, que é meu tio, dá o nome completo, se marcar até o RG ele dá ali, entendeu? A unidade, tudo certinho. Mas a pessoa, às vezes, eles até ligam para confirmar, não, mas eles estão esperando aí dentro do apartamento, já estou aqui um tempo, estão bem vestidos, às vezes com o celularzinho na mão, a máscara realmente atrapalha bastante. Isso quando um outro membro da quadrilha não liga na portaria do condomínio, se passando pelo morador, e fala para autorizar a entrada daqueles indivíduos que estão ali na porta. Aí entrou, ele vai escolher a unidade que ele quiser. Neste registro, 2 menores estão na rua. Eles descem correndo a rampa que dá acesso à garagem. Outra câmera mostra a dupla forçando o portão. E eles conseguem invadir. Circulam entre os carros, na tentativa de encontrar algum veículo aberto e cometer o furto. Mas, sem sucesso, vão embora sem levar nada. Veja essas imagens. Câmeras de segurança flagram bandidos dentro de um condomínio, no interior de São Paulo. Eles escolhem as bicicletas, que serão levadas em segundos. São quase 3 da madrugada. A dupla criminosa consegue levar 11 bicicletas e também 3 carros. Repare, eles usam o cartão magnético de cada morador para abrir o portão e fogem. Em outro condomínio, na mesma cidade, em Ribeirão Preto, 2 ladrões invadem o local. Um bandido fica do lado de fora dando cobertura e aguardando a ação dos demais comparsas. Eles conseguem pegar bicicletas, passam por cima do muro e deixam o local sem ser percebidos. Todos são adolescentes. Nesta outra ação, um carro entra em um condomínio. Depois, um rapaz para em frente ao sensor, o que faz o portão ficar aberto. E os 3 comparsas invadem o local tranquilamente. Depois, o 4º rapaz tira a blusa e também entra no local. Eles fogem com as bicicletas de moradores. O porteiro tenta impedir a ação, mas não consegue. O crime de furto e roubo em condomínios tem crescido cada vez mais nas grandes cidades. O crime de furto é praticado principalmente por adolescentes, por menores infratores, que são audaciosos e não temem de forma nenhuma a legislação brasileira. Eles agem em 2 ou 3 pessoas, se passam por moradores ou amigos de moradores, entram nesses condomínios através da falha de algum dos funcionários ou com a conivência de um morador cúmplice do crime. Neste condomínio, um menor aproveita a entrada de um morador e fica perto do portão da garagem para evitar que ele feche. O adolescente espera os demais ladrões. Agora, todos juntos, eles invadem o prédio. É possível ver a família que chegou, entrando no elevador. Depois, os menores fogem com bicicletas de moradores do condomínio. O que você fizer ali, em termos de melhoria de equipamentos, de barreiras, né? Você vai estar ajudando bastante. A partir do momento que também você tem uma preparação de quem está trabalhando com você. E aí eu digo o seguinte, não só quem está na portaria, o funcionário da faxina, o zelador, o teu colaborador doméstico, né? Tem que estar todo mundo sabendo, engajado nesse sistema, porque você vai acabar dificultando. E para quem sabe como funciona as estratégias da invasão, conta como era fácil roubar e furtar sem ser percebido. Quando nós entrava pela portaria mesmo, tinha vez que nós estava vindo na rua, aí o morador já entrava, já pegava e entrava junto. Tinha vez que não era nem isso que nós queria. Aí viu que o morador tá entrando, a gente entrava atrás dele. Aí já era. Nós entrava, tinha vez que o porteiro achava que nós estava com esse morador. Uma roupa mais, mais elegante, assim, vamos dizer, né? Não qualquer tipo de roupa de chinelo, eu colocava um tênis mais arrumadinho, ia limpo, cabelo arrumado, né? Tem que pedir máscara também, por causa do Covid, você pedia de máscara. Este menor conversou com a nossa equipe de produção. Ele não pode ser identificado. E vamos chamá-lo de Lucas. Ele está na Fundação Casa. O jovem
usava várias artimanhas para invadir condomínios na capital paulista e em cidades do interior. Ele revela detalhes do último assalto, em que amarrou a vítima. O menor e mais um amigo estavam no apartamento quando a proprietária chegou. Eu estava no closet, né? Eu nem tinha visto ela chegando, a porta estava aberta do apartamento. Aí ele falou, mano, se não correr, ela vai ver nós, porque ela tinha um corredor. Quando nós passamos no corredor, nós ia passar no quarto que ela estava, que era o escritório. Ela estava no escritório dela. Aí para nós passar, ela vai ver nós e vai chamar o porteiro. Falei, então vamos amarrar ela e vamos descer, vamos embora, né? Quebra o interfone e vamos embora. Eu entrei no corredor, ela já estava saindo do quarto dela. Eu falei, calma, fica tranquila, que isso aqui é um assalto, entendeu? Você vai te amarrar e vai embora, não quer nada com você. Ela agiu normal, não, tudo bem. Nós fomos, colocamos ela na cadeira, amarramos as mãos dela, amarramos os pés dela, amordaçamos a boca dela. Foi quando ela viu, falou, tentando falar com nós, eu falei, fala. Fui, dei um copo de água para ela. Aí ela falou, pode ir embora tranquilo. Se vocês quiserem chegar lá embaixo e falar que vocês estavam comigo, tudo bem, quando nós falamos assim, nós estávamos aqui. O delegado Monteiro fala sobre a violência moral que as vítimas sofrem durante as ações criminosas. E é uma tragédia, porque as vítimas se sentem violadas na sua intimidade, é a casa delas que está sendo revirada, jogada abaixo, né? Jogam todos os pertences, roupas no chão, enfim. É uma violência muito grande, não física, porque não há, às vezes, na maioria dos casos, 99% dos casos, não há um encontro do criminoso, do furtador com a vítima. Mas é uma violência moral, psicológica, porque a pessoa se sente violada no que é mais sagrado, que é o asilo inviolável da pessoa, que é a nossa casa. Este especialista explica o quanto o dano psicológico afeta a vida de quem é vítima desses criminosos. Quando nós temos ameaçada a nossa segurança no local onde seria o berço dessa segurança, o lar, a casa de cada pessoa, onde nós nos sentimos bem aconchegados, aquele lugar onde só entra quem nós queremos, quem nós convidamos, e vem alguém e invade o seu lar, a sua residência e coloca em risco a sua segurança, nós nos sentimos sem controle algum, nós nos sentimos ameaçados. Isso é um grande estresse emocional, inclusive um estresse físico também, que pode gerar uma série de transtornos, traumas psicológicos. Isso pode inclusive acometer ao longo do tempo a nossa fisiologia, o nosso corpo, com riscos inclusive à saúde física também, comprometendo o sono, comprometendo a imunidade e outras funções fisiológicas. O menor fala que até sentia dó das vítimas, mas o sentimento logo passava. O que importava era cumprir a meta do dia. A moradora estava chorando lá, pelo fato que ela tomou muito prejuízo, né? Ela estava chorando, de caramba, o que não tivesse com as pessoas, tipo, né? É uma coisa que não é legal de se fazer, não é uma coisa boa de se fazer, né? Você vai deixar o psicológico da pessoa como ali. Eu tinha dó, eu tinha vez que eu ficava com dó das pessoas, assim. Me arrependia ali, ficava pensando, me arrependia. Aí eu pegava, ia pra rua e acabava esquecendo já. O tenente-coronel explica que muitas vezes o descuido da vítima é a oportunidade para o bandido. Muitas vezes a pessoa está sendo alvo justamente de um furto, né? Porque se descuidou, deixou de ter algumas medidas de segurança. Isso passa desde protocolos de acesso, né? Tem alguns condomínios, a gente está falando de condomínios já, alguns condomínios têm protocolos de acesso, então tem controladores de acesso, mas não adianta eu ter uma pessoa tomando conta o tempo todo se aquela pessoa não tiver procedimentos, e procedimentos que, inclusive, elas têm limitações legais. Este porteiro mostra como funciona o acesso ao condomínio onde ele trabalha. Isso a gente cadastra, e também esse outro sistema aqui é de todos os moradores. Porque às vezes chega a mercadoria, né, que está sem a torre ao apartamento, aí a gente coloca o nome do morador aqui, aí já aparece. Já aparece e o morador também sabe que chegou também, teoricamente. Isso, e também o sistema de QR Code, que é esse aqui, ó, quando alguém chega ali fora, a pessoa pelo próprio celular,
põe o QR Code aqui, ó. Aí já aparece pra gente todos os dados também. E Sérgio fala que as inovações não param por aí. É uma segurança a mais, não tem que ter contato, só o equipamento já lê o rosto, né, identifica o rosto da pessoa e já acessa. É uma ajuda porque o porteiro recebe a informação dentro da guarita de quem está chegando. Então, só vai acessar as pessoas cadastradas e pessoas pertinentes ao local, ao condomínio. Com o aumento no número de ataques, as empresas de segurança investem alto nos melhores equipamentos para conseguir proteger o máximo possível o cliente. Vocês podem ver aqui a central de monitoramento com esse video wall, onde temos imagens em tempo real. Isso ajuda muito no dia a dia de trabalho dos profissionais que estão em campo de mão de obra. Então, por essa central, nós conseguimos monitorar imagem, alarme e todas as questões e demandas que existem dentro do estabelecimento que é protegido. Mesmo hoje, com tecnologia avançada e câmeras de alta resolução, a polícia acredita que o acesso aos condomínios precisa manter um protocolo rígido. Porque não adianta, eu posso ter a melhor câmera, eu posso ter N... Às vezes o condomínio tem tantas entradas que aquilo favorece a atuação do criminoso. Antes de instalar qualquer ativo de segurança, qualquer barreira, eu preciso saber quem eu estou protegendo efetivamente. Porque muitas vezes eu tenho 5 barreiras de acesso, 3 barreiras de acesso que favorecem justamente a entrada, a abordagem do criminoso. Mas, mesmo cercado de barreiras de segurança, Lucas, que hoje vive atrás das grades, tinha sua preferência na hora de cometer o assalto. A eletrônica era melhor, assim, porque não pulava. Não conseguia pular, não porteiro viu, ninguém viu, não pulava. Entrava para as escadas e já era. Ninguém viu. Para ele, o crime é uma sensação prazerosa e que nada impede a ação. Dá uma adrenalina bastante, assim. Não, porque não é filme que forçava só a porta para dentro, vinha com o pé, forçando, e o batente da porta arrombava sozinho. Tanta força que nós fazíamos, colocava um pé na porta, empurrava para dentro e a porta abria, estourava para dentro. Tinha vezes que a lingueta não aguentava, a língua, sabe, tranca, não aguentava, ela estourava. Todo esforço parece ser pouco para a proteção do cidadão de bem. É um trabalho árduo, duro. O síndico ele precisa ter uma estrutura operacional robusta, forte, de back-office junto com ele. E assim ele consegue ter ali uma melhor atuação no dia a dia dentro dessas visitas e de tanta demanda que esses condomínios requerem do síndico. Com os roubos e furtos, Lucas e os comparsas mantinham uma vida de luxo. Você vai pegar, vai ficar felizão que você pegou, você pegou 10 mil. Ficou felizão, vai querer sair, comprar. O que você conquistou com o dinheiro do roubo? Nada. Só bem material, tipo, roupa, né? Telefone, assim. As regiões nobres de São Paulo eram locais por onde Lucas e os outros criminosos faziam vítimas. Tipo, não havia mais bairro, assim, padrão de luxo, vamos dizer. Tipo, Paulista, Higienópolis, Moema, havia mais esses bairros, assim, Barra Funda. Ele já perdeu as contas de quantas vezes invadiu condomínios. Assim, eu não... De cabeça eu não sei quantos que eu fiz, não. Nunca contei, mas eu fiz fazia uns 2 por mês, assim, que eu já conseguia me manter. Fazia uns 2 por mês, mais ou menos. Porque eu nunca parei pra contar. Para o menor, assaltar era uma profissão. Foi, meu, que virou uma rotina nossa isso, né? Porque, tipo, na minha mente não tinha mais essa, tem que trabalhar. Falava, vou roubar hoje. Tanto que eu, na vez que eu nem falava roubar, falava, vamos trampar. Não falava, vamos roubar hoje, falava, vamos trampar, né? Falava isso, mas virou uma rotina. O que a polícia quer é inibir ainda mais esse tipo de crime. Acabar com as quadrilhas é o caminho para a paz, para quem quer viver em segurança.
incrementa, fomenta cada vez mais as ações de prevenção primária, tais como envolvimento nos conselhos comunitários de segurança, que é uma coisa muito antiga, que a gente já trabalha com muito sucesso, é gerenciado o Conselho Comunitário de Segurança do bairro. Ele trata de uma região muito grande, uma região um pouquinho maior, né? Um bairro. Geralmente ele está atrelado à área territorial de um distrito policial e de uma companhia da Polícia Militar. São menores que buscam no crime a saída para uma vida fácil, sem temer as consequências. Só quando estão aqui, vendo a vida passar sem poder viver, tomam ciência da escolha que fizeram. E aqui dentro eu fui me colocar no lugar da vítima, uma coisa que eu não sabia que era empatia, né? Aí aqui dentro eu fui começar a refletir, aí eu se coloquei no lugar da minha mãe. Eu tô lá, um dia eu venço na vida. Vou lá, dou um apartamento pra minha mãe, aí chega com um jovem, um adolescente, entra no apartamento da minha mãe, vê minha mãe lá, vai lá e amarra minha mãe. Aí, por exemplo, minha mãe vai lá, pega outro tipo de depressão, não consegue morar mais naquele local, pelo fato que não, a depressão, tipo, ela pode ficar com receio ali. Nossa, será que eles vão vir de novo? Várias coisas podem passar na mente dela. Será que eles vão vir, eles podem me matar, podem me bater? Não gostaria de fazer isso com a minha mãe, nem com ninguém da minha família. O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. Esse conteúdo e outros você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até a próxima.